Ouve-se bem, então precisamos de microfone. Então, muito bem-vindos à Casa de Saúde Mental. É com muito gosto que nos recebemos aqui pela segunda vez. Espero que isto se torne uma tradição. Normalmente, quando ouvimos falar em sindicatos e sabemos quem é o sindicato, não gostamos muito, ficamos obviamente o que é que vem aí. Mas com este sindicato é maravilhoso e é uma alegria receber-vos cá, ver caras pela segunda vez. É uma grande generosidade da vossa parte dedicarem o vosso tempo a esta franja da população que muitas vezes é esquecida. Sabemos a importância da saúde mental no desporto, porque de certeza que vocês têm imensos jogadores que são muito bons para os pés, mas se não tiverem cabeça também não vão muito bons. Tal como é muito importante o desporto para os indivíduos que têm doença mental. E, portanto, é nessa parceria que queremos continuar a colaborar convosco. Esperamos ver-vos todos os anos, muitas vezes. Agradecemos imenso a generosidade dos associados, a simpatia que vocês têm por esta causa. Explicar aqui só um bocadinho o que é a Casa de Saúde Mental para quem não esteve cá no ano passado. Portanto, somos uma instituição, conhecemos à Ordem de São João de Deus. Em Portugal, esta casa já fez 130 anos, 135 anos. Temos cerca de 470 utentes cá internados. Temos cerca de 270 colaboradores e voluntários, temos à volta de 30 voluntários. Os utentes são residentes, portanto, quando entram, não têm uma expectativa grande de ter uma alta de curto prazo. Todas estas ações são maravilhosas para os utentes, porque residem cá, têm poucas oportunidades de saída. O mais possível nós tentamos fazer atividades na comunidade, mas obviamente quando acontece alguma coisa de diferente na Casa de Saúde Mental é uma alegria para estes utentes. Esperamos que se divirtam. Vamos ter um grupo de pessoas a acompanhar-vos durante as atividades, o jogo de futebol e depois no almoço. Se alguém tiver vontade de visitar uma unidade de reabilitação psicossocial, portanto, os nossos utentes estão divididos em duas áreas: unidades de longa duração, unidades de reabilitação psicossocial. As unidades de reabilitação psicossocial têm uma característica em que têm utentes mais autónomos, que não precisam de tanta supervisão, e, portanto, se alguém tiver interesse depois do jogo e depois do almoço em visitar uma dessas unidades, o meu colega Gonçalo Carvalho, que está ali, é responsável de recursos humanos, fará o acompanhamento. Portanto, sejam bem-vindos, divirtam-se, espero que gostem e que saiam daqui com aquela sensação, como dizem os nossos voluntários, que é: eu venho cá para dar o meu tempo, mas levo mais do que aquilo que trago, porque levo o coração cheio. E dizem isto imensas vezes. Portanto, não se assustem com os apertos de mão, com os abraços, porque vão ter, com certeza, imensas felicitações nesse sentido. E nada, desculpem. Obrigada. Bom dia, eu falo daqui para também captarmos o som, depois a conferência será disponibilizada por nós online e nesse sentido também é importante a captação do som para isso. Em primeiro lugar, em nome do Sindicato dos Jogadores, agradecer a vossa recepção. É o segundo ano que estamos na Casa de Saúde do Telhal e o primeiro ano apenas com o evento desportivo, a atividade desportiva, foi um sucesso. Não só sentimos que os nossos jogadores que vieram saíram de cá de coração cheio, mas também sentimos que o contacto foi importante para os utentes e é nesse sentido também que para nós é importante, como entidade que representa os jogadores, sentir que o trazer os jogadores à comunidade também devolve algo à comunidade. A saúde mental para nós é um pilar fundamental,
porque muitas vezes por trás do glamour, por trás da ideia de que os jogadores recebem fortunas, que não é verdade para a esmagadora maioria, por trás disso estão seres humanos e nós nunca nos podemos esquecer disso. E muitas vezes, pela exigência de resultados, pela pressão mediática, muitas vezes desde cedo pela pressão de treinadores e de pais, esquecemos muitas vezes e pensamos nos jogadores como máquinas. E é fácil que certos sinais passem despercebidos e que com isso se negligenciem certas situações de saúde mental que posteriormente, e ninguém está imune a isso, possam desenvolver problemas de doença mental. É por isso também importante salientar sempre esta importância, salientar que a psicologia do desporto, por exemplo, não é, como eu falava há pouco com o nosso colega da Comissão de Atletas Olímpicos, não é apenas a psicologia para o rendimento, mas deve estar atenta e atuar sobre a saúde mental dos jogadores e atletas com quem trabalha. Nesse sentido, este é um dia importante para a saúde mental, é o Dia Mundial da Saúde Mental e para nós faz todo sentido, mais uma vez, vir à comunidade, associar-nos como uma instituição de referência há largas décadas, há mais de um século, no tratamento da saúde mental, como é a Casa de Saúde do Telhal, e estar aqui novamente e alargar não apenas com o evento esportivo, mas também com uma conferência onde vamos precisamente debater aquela que é a importância da saúde mental no desporto, mas também de que forma é que o desporto pode contribuir para a saúde mental da população em geral e da população com doença mental. Obrigado a todos também pela presença. Eu passo a chamar o professor, o Dr. Vítor Cotovil, diretor clínico da Casa de Saúde do Telhal e diretor clínico do Instituto São João de Deus, é psiquiatra e psicoterapeuta e vai também fazer-nos aqui uma pequena apresentação que eu vou passar a pôr. E já estraguei isto. Está mal, faz-se com a mão. Está a andar. Vou passar a outra. Pode segurar. Pronto. Bom dia. Eu vou chatear-vos um bocadinho. Porquê? Porque nós temos um desafio com os nossos utentes, que é como é que nós motivamos os nossos utentes para aquilo que é o processo de reabilitação deles, independentemente das capacidades que tenham. Como é que é muito difícil, muitas vezes as pessoas estão habituadas a um determinado tipo de registro, portanto não se motivam para aquilo que nós consideramos importante, como fazer uma cama, ou fazer comida, ou ir lá fora tratar dos papéis, da parte burocrática. E esta questão é um desafio da doença mental crónica, da doença mental grave. Como é que nós conseguimos motivar os utentes? E nós temos vindo a refletir sobre isto, inclusivamente temos lançado aqui um desafio para a equipa, que é fazer uma coisa que nós vamos chamar de PRIMAR, que é um programa de reabilitação integrando motivação alcançando recovery. Recovery é uma palavra da área da doença mental. E dito isto, o que é que eu resolvi partilhar aqui convosco? Há algumas reflexões que têm a ver com as questões motivacionais que nos intrigam e que nos desafiam e que nós achamos que o desporto pode fazer transfer, ou seja, como é que da área do desporto vamos conseguir fazer transfer quer para a área da doença mental, quer ao contrário, ou seja, o que é possível fazer transfer, o que é que seria possível, olhando eu ali para o Pedro Almeida, nós investigarmos para que, de alguma forma, aquilo que são as competências, os modelos de motivação, aquilo que pode ser utilizado ou não no desporto, pudesse ser utilizado a nível daquilo que é fundamental, que é motivar as pessoas para o seu processo de reabilitação, para adquirir competências ou para não perder competências. Nós temos um desafio que é adquirir novas competências ou não perder as competências que se têm, porque isso é que dá, no fundo, bem-estar e qualidade de vida. Se vocês repararem, a definição de saúde mental não é a ausência de doença. A definição de saúde mental está muito para além da ausência de doença. Saúde mental por definição, é um bem-estar onde as pessoas desenvolvem as suas capacidades, as suas competências, aprendem a gerir stress, contribuem para a comunidade. Isto é a definição de saúde mental. Um bem-estar. Um bem-estar é um sentimento de satisfação,
É a avaliação que eu faço daquilo que é, comparando com o ideal que tenho, o que é estar bem. Isto é que é a definição de saúde mental, é um bem-estar, onde as competências se metem em prática. Ora, se é um bem-estar onde as competências se podem pôr em prática e as pessoas com doença mental grave têm essas competências muito hipotecadas, o que é que nós podemos fazer para motivar as pessoas que... Porque, repare, se nós olharmos para a definição... Eu tenho aqui vários slides, não quer dizer que os aplique, porque para mim a conversa é com mais cerejas e, portanto, fica complicado. Se nós olharmos para a definição de motivação, o que é motivar? Motivar é dar um motivo. É uma razão para agir. Só que muitas vezes qual é a razão? Se as pessoas estão aqui, se têm a cama feita, se têm a comida feita, porque é que há de aprender a fazer comida? Ou reaprender a fazer comida? Ou reaprender a fazer a cama? Mas seria importante que elas tivessem uma percepção de competência, porque são capazes. Todos nós precisamos da percepção de competência, da autodeterminação, uns mais que outros, mas precisamos. Como é que nós conseguimos mobilizar pessoas acomodadas a um registro para que consigam fazer este trajeto? Porque quando eu olho para a motivação, eu digo assim, motivar é dar um motivo. Sim, é dar um motivo, mas a gente pode levar um cavalo até à água, podemos obrigá-lo a beber água, mas não conseguimos dar-lhe sede. Portanto, está aqui várias vertentes. Eu posso obrigar um cavalo a ir à água, obrigá-lo a beber água, mas não lhe consigo dar sede. E, portanto, esta relação entre o que é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca é um desafio enorme nesta área, assim como é um desafio na área do desporto. Porque como é que eu tenho a percepção de competência, que tive sucesso, alcancei, e como é que a recompensa ou o prémio de jogo não vai criar um efeito de saciação sobre a motivação intrínseca? Porque se eu depender de um prémio de jogo para marcar mais um golo, às tantas eu vou querer o prémio de jogo maior, se eu não tiver uma motivação intrínseca, se eu não tiver gozo com o marcar golo, se eu não tiver satisfação com o alcançar a coisa. Se eu estiver sempre a premiar alguém, corro o risco de criar um efeito de saciação na motivação intrínseca, que é, vou esgotando a motivação intrínseca porque depende da motivação extrínseca. Portanto, combinar a motivação extrínseca com a intrínseca é um desafio que nós temos em reabilitação. Como é que nós conseguimos combinar? Por isso é que quando nós imaginamos recompensas, nós temos na arquitetura da recompensa, temos que integrá-la naquilo que são conceitos da motivação intrínseca. Como é que eu imagino a recompensa ligada à autodeterminação, ao sentimento de competência, ao sentimento de pertença, à sensação de controle, à sensação de sucesso, prazer interno, benefício interno, faço-me entender. Porque senão vou matar a motivação intrínseca. Bom, e portanto o desafio, claro que há muitos modelos ligados à motivação, modelos ligados à motivação. Aqueles que às vezes nos interpelam mais aqui é dar um motivo. O motivo pode ser canalizar ou regular a agressividade de algum doente mais complexo. Como é que nós percebemos porque é que aquela pessoa está mais agressiva e conseguimos criar um sistema de reforço positivo ou negativo de forma a que aquilo aconteça menos? Eu não vou desenvolver isso, que é mais técnico da nossa área, mas como é que nós fazemos isto? Porque é que a pessoa não há de continuar a ser agressiva, se for o caso, se aquilo é a forma como ela se exprime? Qual é a alternativa? Qual é a finalidade daquele comportamento? Não é? Por definição, motivação é isto, é um motor que leva a ação para satisfazer uma necessidade, se quiserem. Mas quando nós olhamos para a motivação, nós dizemos assim, então motivar o que é? Motivar é ver se as pessoas identificam uma necessidade. E uma necessidade é diferente de um desejo. Não é? Às vezes a gente tem muitos desejos, mas aquilo pode não ser necessariamente uma necessidade. Mas temos legitimidade para ter um desejo. Eu tenho que considerar que tenho aquela necessidade é importante para mim. Mas não basta para um utente ele achar que é necessário fazer a cama. Mas eu tiro algum benefício de fazer a cama? Eu identifico a necessidade e depois identifico o benefício. Mas não basta identificar o benefício, eu tenho que o desejar. Eu desejo aquele benefício. Identifiquei a necessidade. É necessário. Mas eu não quero aquele benefício. Desejo aquele benefício. E depois, no fim de perceber se eu desejo aquele benefício, eu tenho tenho uma expectativa, projeto uma expectativa, uma satisfação. Será que aquilo me vai dar uma satisfação? E projeto essa expectativa, a expectativa de um resultado previsto. A esperança de conseguir a coisa. Ou seja, há aqui tantas variáveis, não é? Há necessidade da coisa, benefício da coisa, expectativa de um resultado, esperança de alcançar, e só isso é que faz acionar a vontade. Porque os nossos utentes têm a questão volitiva está muito alterada, a vontade está muito alterada, por patologia. Mas a vontade só se mobiliza se eu a montante tiver. Identificar o benefício, identificar uma necessidade, ter a expectativa de um resultado e querer alcançar aquele resultado. Bem, é muita coisa para trabalhar. Porque às vezes está hipotecado numa parte. É necessário, não me apetece. Então e agora se apetecer? Apetece, mas não consigo ter vontade.
Então, e consegue projetar para que é que vou fazer isso? Não, a minha família não me vem ver fazer isto. Então, não, para quê? Qual é a expectativa? Eu gostava que a minha família me viesse ver fazer isto. Se não me vem ver, está bem, é necessário. É um benefício. Não me interessa. Há aqui uma sequência no processo motivacional. Isto não é diferente do desporto. O processo motivacional também tem sequências destas. Claro que eu não vou desenvolver isto tudo. Isto são brincadeiras, não é? Eu tenho a mania dos triângulos, porque triângulo para os gregos era a porta da sabedoria e tinha a ver com noção de mudança. E, portanto, tenho a mania dos triângulos. Este é o triângulo MED. Combino isto tudo. E tenho a mania do que é sistémico. Tudo é interseção entre coisas. Tanto que é interseção que eu tenho que ver se consigo integrar não só a motivação intrínseca como a extrínseca. Depois temos um problema. A gente diz assim, o que funciona é o reforço positivo. Não faz muito sentido punir. Porque punir significa que a gente vai criar uma aversão a quem pune. Mas se alguém tem um comportamento desadequado, vamos imaginar, não quer fazer a cama, não é importante, mas se a gente diz assim, mas já esgotámos tudo, e dizemos assim, mas se fizeres a cama e souberes fazer comida, vais ver o Benfica no fim de semana porque és um benfiquista ferrenho. Ou então, brincando, como és benfiquista, não és sportinguista, a gente não te obriga a ir ver o Sporting. Quer dizer, ou seja, tira uma coisa de que ele não gosta. Que ele não é, posso-lhe tirar uma coisa de que ele não gosta, não é? Posso fazer desta maneira ou de outra. Mas, muitas vezes, eu tenho que tentar combinar não só aquilo que é reforçar positivamente, algumas vezes é tirar aquilo que é negativo para a pessoa. Ou algumas vezes é como é que eu combino um objetivo que é o encontro de uma coisa ou um que é para fugir de uma coisa. Se eu não gosto de limpar a casa de banho, se eu com substituto, se eu não gosto de limpar a casa de banho, como é que eu linko aquilo de maneira a que aquela pessoa naquela altura não tenha que limpar a casa de banho? Não sei se me estou fazendo entender. Há uma conjugação da relação entre motivação ao encontro da motivação a fugir de. A motivação ao encontro de mantém-se, a fugir de esgota-se. Mas às vezes nós aqui temos que combinar. Temos que combinar a motivação ao encontro de ou a fugir de. Temos que combinar o desejo de ter com o desejo de ser. Estamos sempre a tentar combinar coisas. Às vezes empiricamente. Estamos sempre a tentar combinar coisas. Este triângulo é mais vernáculo porque é o triângulo FOD, mas não há problema nenhum com isso, é o que é, não é? Organizações de desporto. Isto é uma brincadeira, pronto. Isto é o que eu chamo pentagonal, tem a ver com motivação, concentração. Não vou perder muito com isto porque senão depois a gente esgota muito o tempo. Isto é o hexágono 6 T's, são as brincadeiras que eu vou utilizando, são várias variâncias ligadas aos T's. O transcendente, a testa, a tática, a estratégia, o talento, como dizia como o talento há muito jeito, mas o Picasso dizia, Deus queira que o trabalho me apanhe a trabalhar, ele tinha talento, mas Deus queira como é que ele dizia? Deus queira que o talento me apanhe a trabalhar. Pronto, aqui é assim, em algumas teorias da motivação, o que nos interessa aqui, porque há muitos modelos de motivação, mas há desafios para nós, que é, como é que a gente combina o desejo de ter com o desejo de ser, não é? Como é que a gente combina estas coisas? A necessidade de afirmação, da apropriação, com o compromisso, com o reconhecimento, com a realização. Como é que a gente combina aqui? É um desafio que a gente tem. E como é que se combina também no desporto? O desejo de ter poder, imagem, aparecer na comunicação social, com o desejo de ser, com a realização, com o altruísmo, a solidariedade. Como é que a gente combina isto tudo? Como é que isto se integra? Não é? O Baruch Spinoza dizia que a essência do ser humano é o desejo é a essência do ser humano. O Freud também dizia, não é? Os seres humanos motivam-se pelo desejo. E o Lacan, isso é para a Márcia, que é toda freudiana, o Lacan dizia que nós somos seres faltantes. Somos seres faltantes, faltamos sempre qualquer coisa. E, portanto, se houver desejo, a gente motiva-se. A teoria da autodeterminação interessa-nos aqui particularmente. Não é que ela seja nova. Porquê? Porque a teoria da autodeterminação do Deci Ryan tem a ver com coisas que nós estamos sempre a discutir aqui, mas que também podem fazer transfer do desporto e vice-versa, que é, o que é a teoria da autodeterminação? É autonomia. Eu motivo mais se tiver sentido de autonomia, de autodeterminação, de competência, percepção de competência, e se tiver afiliação, relação grupal, conexão com os outros. E nós aqui, que vivemos com comunidades, estamos sempre com um desafio que é autodeterminação, competências, autonomia, filiação, sentimento grupal. Se nós proporcionarmos aos utentes e aos desportistas sentimento de autonomia e autodeterminação, capacidade de autoperceção de competência, que somos capazes, e sentimento de relação social, conexão, a equipa, toda a gente sabe que é o peso de um balneário. É o sentimento de filiação, de conexão.
É altamente motivante. Se tiver um balneário fraturante, podemos comprometer outras coisas com um balneário fraturante, como vocês sabem melhor que eu. Eu também joguei futebol, não? Mas a brincar, que eu joguei futebol federado. Agora já não posso ter 2 próteses da anca. Já dá para correr. E, portanto, na teoria da autodeterminação, a gente vai fazendo um caminho, também não vou perder aqui, para depois termos tempo de falar todos, mas há aqui conceitos que têm a ver connosco também, têm a ver com o desporto, que é como é que nós fornecemos o feedback positivo ao longo do processo, como é que fazemos metas orientadas para o processo e vamos valorizando as etapas, reforçando as etapas dos nossos utentes. Já conseguiu fazer ovos com bacon, já não sei o quê, outra coisa qualquer, já consegue ir à repartição de finanças, tratar do cartão de cidadão, ou já consegue pagar o que for, e vai-se reforçando em cima. E como passou a ter a percepção de que aquilo é uma coisa importante e que é reconhecida por isso e passa à etapa seguinte. Não desenvolvendo muito, pronto. Ir explicando o propósito da atividade. Pois é uma luta. Qual é o propósito? As pessoas estão cá, não é? E algumas, obviamente, têm a frustração de estar cá. Qual é o propósito, o sentido? Apesar de estar aqui, como é que eu consigo encontrar um sentido apesar de estar aqui? Algumas pessoas encontram mais, outras encontram menos, não é? E não é sentido New Age, não é? Agora andamos todos à procura do propósito, não é? Andamos todos à procura do propósito. Há um risco, inclusivamente, agora, na minha perspectiva, é muito importante falar de saúde mental, mas não devemos correr o risco de entrar no modismo da saúde mental, ou seja, eu digo isto muitas vezes, eu estou constantemente a ser convidado para organizações para falar de saúde mental e de liderança e desempenho. Algumas eu sei que levam aquilo a sério, outras estão a fazer checklist, é para picar, já fizemos. Até não têm cultura de saúde mental, de qualidade de vida. Então é fazer intervenções, checklist para a saúde mental. Já picou o checklist? Uma coisa é ter cultura de saúde mental, outra coisa é picar. Não é? E outra coisa que é, também vivemos numa área, uns tempos muito do duquismo, que é, mesmo naquilo que é o adoecer no desportista, ou a vulnerabilidade do desportista, é uma coisa para ser levada à séria, não é glamourosa. Há bocado utilizou a palavra glamourosa. A gente tem uma dialética às vezes complicada, que é o fetichismo do sucesso e a glamourização da vulnerabilidade. Calma. Isto não é para glamourizar a vulnerabilidade, é uma coisa para ser levada a sério. Não é glamourizar, isso não tem muita graça. Todos somos vulneráveis. Como se agora o contrário já não pudesse haver resiliência. Não, tem que haver resiliência. E respeitar a vulnerabilidade. Não é glamourizar a vulnerabilidade. São coisas diferentes, não é? Por isso é que há bocado eu dizia, motivação em direção ou para longe de. Nós estamos sempre com este desafio, nós e cá internamente. Como é que combinamos ter um rumo definido ou fazer uma coisa que é com o risco de acontecer isto? Quando a gente quer fugir de alguma coisa, qualquer rumo serve. Não é? E resulta, se for para longe de. Se eu estou motivado para fugir de alguma coisa que eu não quero, que acontece muito aqui, muitas vezes a gente tem que dizer, se não acontece isto, olha, era importante fazeres isto, senão não acontece isto. Mas essa motivação é para longe de. E essa não se sustém. Só se sustém se eu conseguir integrar com em direção a. Eu tenho que sempre estar a integrar a intrínseca com a extrínseca, a para longe de, em direção a de ser com a ter. Tenho que tentar integrar. Tentar integrar os fatores. Não, senão as pessoas desistem. Não é? Aquela história do velhinho que tinha diabetes e vivia em solidão. E os miúdos iam jogar a bola para o átrio. Faziam um algazar e estava cego por causa da diabetes. E os miúdos iam jogar a bola e ele estava acompanhado com os miúdos, ouvia a festa que os miúdos faziam, o contentamento, os golos, era uma algazarra e sentia-se acompanhado. E, portanto, isso eram momentos muito importantes para ele. Há um dia em que ele, com o dinheiro que tinha, resolve ir cá abaixo ao átrio, ele vivia no primeiro andar, resolve ir cá abaixo e começa a dar um dinheirinho a cada um deles. Estão bem lá, é muito bom vocês virem para aqui. Foi dando durante uns dias. Entretanto, a doença complicou-se. Ao complicar-se, ele deixou de ter dinheiro. Chegou lá abaixo e disse, agora já não vos posso dar dinheiro. Nunca mais vimos jogar a bola. Ou seja, ele matou a motivação intrínseca. Eles vinham jogar a bola porque gostavam de jogar a bola. Ele, ao dar dinheiro sistematicamente, esqueceu-se que ele devia dar dinheiro, não era por dar dinheiro. Devia ter linkado dar dinheiro à motivação intrínseca deles. Que era dizer, olha, tenho aqui, mas isto é interessante porque vocês fazem isto desta maneira, fazem daquela, a forma como vocês festejam. E linkava à motivação intrínseca. Desconectou o dinheiro da motivação intrínseca e já não vimos jogar a bola. Aqui também, nós não podemos estar sempre à procura de criar este estado de fluxo, não é? O desporto permite muito estado de fluxo. O desporto é uma área, como a arte, que está muito no estado de fluxo, foi criado pelo Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo húngaro-americano, mas todos nós precisamos de algum momento ter estado de fluxo, que é uma atividade que é tão importante que nada mais conta. A gente está imerso naquilo que nada mais conta, é um gozo que aquilo dá. E às vezes criar essas atividades
pode fazer transfer com outras que são mais aborrecidas, que é como é que eu crio de vez em quando atividades otimizadas de estado de fluxo. As atividades otimizadas de estado de fluxo têm a ver com a relação entre o desafio da atividade e as competências que eu tenho. Ou seja, a atividade é tão desafiante que está equilibrada com as competências que eu tenho. E eu consigo fazer aquela atividade. Porque se eu desequilibrar, se a atividade estiver para além das minhas competências, eu frustro-me. Ou se a atividade estiver muito aquém das minhas competências, estão a gozar comigo e eu fico aborrecido. E, portanto, eu tentar ver se consigo linkar a dificuldade da atividade com as competências, é outro desafio que a gente tem. Porque a gente às vezes quer que as pessoas façam um determinado tipo de coisas e elas podem nos dizer assim, como alguém disse, não sei se está aqui o Pedro, como alguém disse, pá, vocês querem muitas coisas para mim, pá, eu até valorizo, mas eu acho que vocês estão a tentar meter um motor de um Ferrari num Fiat Uno. Isso disse-nos um utente nosso, está para aqui, não é? Disse-nos em determinada altura, portanto, porque a gente queria tanto, mas ele pôs-nos no lugar. Pronto, estado de fluxo, às vezes dá jeito, todos nós precisamos de que haja essa oportunidade. E a gente diz assim, mas como é que se cria? No desporto cria-se facilmente estado de fluxo, então, não é? Vai-se de lá de cima cá abaixo, não é? Mas não há nada para estado de fluxo maior do que o gol. Eu quando jogava futebol, quer dizer, eu que até às vezes sou um bocadinho mais introvertido, ficava com um gol, ficava transtornado, era outra pessoa. A pessoa, aquilo cria ali, não é? E cria por razões neurobiológicas. O exercício físico é importante por razões neurobiológicas, porque o exercício físico vai mexer em neurotransmissores fundamentais, porque mexe na dopamina, mexe na serotonina, mexe nas endorfinas. A dopamina tem a ver com motivação, ela vai ligar porque é que é importante o desporto para a reabilitação. Porque se eu aumento a dopamina, o que eu estou a fazer, a dopamina liga ao hipocampo. O hipocampo tem a ver com o processo de memorização e de aprendizagem. Esta ligação facilita o processo de aprendizagem. E nós precisamos, em utentes que deixaram de aprender ou que se acomodaram, de ativar estes processos. O desporto ativa estes processos. O desporto faz coisas, aquelas óbvias, mexe no eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, que tem a ver com a diminuição do stress. Nós estamos muito preocupados no sentido de incentivar a prática desportiva cá na casa. Temos um grupo, uma coisa chamada desportivamente. Queremos fazer mais desporto, queremos estudar, por isso é que eu há bocado dizia, queremos estudar objetivamente, cientificamente, como é que isto tem resultados, pegar uma amostra de controle e ver, para não estarmos só a fazer isto desta maneira, não é? Nós sabemos que sim, sabemos que existe a bibliografia a dizer que sim, mas queríamos também fazer com os nossos com doença mental grave. Como é que isto se traduz? Porque nós sabemos que sim, ok, tudo bem, diminui o cortisol, regula o comportamento, o desporto regula o comportamento, aumenta a motivação. O desporto faz coisas interessantíssimas, estudadas, não é? Porque o desporto aumenta uma coisa, outra vez a aprendizagem, aumenta uma coisa que se chama fator neurotrófico dependente do cérebro. O fator neurotrófico o que é que faz o fator neurotrófico? Aumenta aquilo que é a produção de sinapses a nível cerebral e faz regenerar os neurónios. Este fator neurotrófico derivado do cérebro, que é como se chama, aumenta pelo exercício físico. Assim como faz uma coisa, embora existam estudos contraditórios, que é os telómeros, que são as pontas dos cromossomas, que são a ponta dos nossos atacadores. Os telómeros são como se fossem as pontas dos nossos atacadores, nos nossos cromossomas. Que encurtam com o envelhecimento, com a genética, com as doenças, com o desporto. Com alguns, foi feito um estudo em determinada altura com maratonistas. Esse encurtamento era mais lento nos desportistas regulares. Ou seja, o processo de envelhecimento era mais lento, os telómeros, as pontas dos cromossomas, não encurtavam com a mesma rapidez. O desporto, para além daquelas coisas óbvias, se mexe na serotonina, obviamente ajuda na depressão. Não há paciente que eu siga, sou um chato, ainda ontem estava a dizer isso, um paciente, você vai ter que fazer desporto, veja o que é que quer fazer. Não é o que eu quero, veja, caminhadas conta. Posso estar 2 anos. Minha uma senhora com 70 e tal anos, muito intelectual, só gostava de ler. 2 anos a insistir com ela. Senhora tal, tem que fazer exercício físico. Era sempre muito carrancuda, tem que fazer exercício físico. Desporto é medicamento. Toda a gente ouve, para mim, da minha boca, desporto é medicamento. Desporto é medicamento. Bom, outra coisa importante que nós temos aqui, outra coisa que temos importante é esta, que é, não se pode esquecer, se a gente tratar as pessoas como fracassadas, elas não nos vão decepcionar. Temos de estar à vontade. Se a gente as tratar como fracassadas, elas não nos vão decepcionar. Portanto, cuidado com a comunicação. Porquê? Este efeito Pigmalião, nós estamos sempre a tentar aqui nas nossas equipas a lembrar-nos dele. O que é o efeito Pigmalião? Pigmalião da mitologia grega era rei de Chipre. O rei de Chipre fez uma estátua, apaixonou-se pela estátua, e depois a Afrodite achou que era uma pena, se ele se apaixonou pela estátua, teve que transformar a estátua em pessoa real. É da mitologia grega, quer dizer, efeito Pigmalião. Pigmalião chamava-se, era o rei de Chipre, e fez uma estátua, era escultor, apaixonou-se pela estátua.
E a Afro disse, pá, bolas, agora tem que ser uma pessoa, porque ele quis, que tinha uma expectativa tão grande que aquilo fosse uma pessoa. E isto foi estudado depois com 2 psicólogos americanos, Jacobson e Rosenthal, que fizeram isto com miúdos. Foram filmar, não avisaram os professores e meteram miúdos nas turmas e pediram autorização para filmar. Naquela tempo nem se pedia autorização, agora pede-se. Mas pediram autorização para filmar e disseram aos professores, esta metade da turma é espetacular. Esta metade é assim. Foram avaliar no fim. As pessoas a quem foi dito que a metade da turma era espetacular tinham muito mais resultados, tiveram muito mais êxito. A outra a quem foi dito que eram normais, tiveram abaixo estatisticamente dos outros. Só que não foi dito aos professores que eles tinham sido escolhidos de igual forma. Ou seja, aos miúdos era mentira. Os miúdos tinham todas as mesmas capacidades cognitivas avaliadas à partida. Foi dito a uns que era mais. Porquê? Porque os professores, ao acharem que os miúdos tinham mais capacidades, relacionaram-se com eles tendo essa expectativa. E, portanto, ao relacionarem-se com eles tendo essa expectativa, o que é que aconteceu? O que é que eles foram avaliar? Foram perceber que investiam mais nos que esperavam que tinham melhor desempenho. Alocavam mais recursos àqueles que achavam que tinham melhor desempenho à partida quando eles eram iguais. A comunicação não verbal, o reforço, a valorização era muito maior. Portanto, foi o comportamento do líder, do professor, que, julgando que eles tinham mais capacidades, condicionou a resposta dos miúdos. E, portanto, cuidado, a gente aqui está sempre a dizer, às vezes a gente tem surpresas, a gente não acreditamos que aquelas pessoas podem ter determinadas capacidades técnicas avaliadas pelos instrumentos e elas depois surpreendem-nos, ou o contrário. Portanto, nós temos que ter uma humildade para perceber que realmente, por um lado, as nossas expectativas condicionam o comportamento dos outros. Quer dizer, se eu disser ao meu filho, tu és uma besta, ele não tem nada para mudar. Uma besta não tem nada para mudar. Quer dizer, ele pode ter um comportamento de besta, mas se és um burro, a gente confunde o comportamento com a pessoa e o mapa com o território. A gente não diz, tu tiveste um comportamento burro. A gente diz, tu és um burro, mas se ele é um burro não tem nada para mudar. Os burros não mudam. Um comportamento burro pode mudar. Mas a gente está sempre neste tipo de relação. É sempre a correr este tipo de riscos. E depois outra coisa que eu não vou desenvolver, porque seria para outra, que é uma coisa que também a mim me preocupa, que é esta questão. É a atribuição causal. Aqui, e para os desportistas agora, aqui é muito importante. Aqui ou quem eu atribuo o resultado das minhas ações. Eu atribuo aqui o resultado do meu comportamento. E qual é o locus de controle? É da minha responsabilidade ou é uma responsabilidade externa? Quando eu combino a atribuição causal, a que é que eu atribuo a responsabilidade do meu comportamento, com aquilo que é a localização interna, ou seja, são 3 variáveis. Onde é que está situada a responsabilidade do meu comportamento? A situação, a estabilidade, é estável ou é instável? E a controlabilidade, é controlável ou não é controlável? Quando eu faço a combinação disto, faz uma diferença enorme quando eu não vou desenvolver isso, porque se eu faço uma atribuição interna ou estável ou instável, isto condiciona a maneira como a minha motivação está. Vou-lhes só dar um exemplo, não vou dar mais. Imaginem isto. Imaginem que eu faço a atribuição do fracasso que tive, a uma atribuição externa, não teve a ver comigo, ela é instável, varia, e ela é controlável. Isso é bom. Percebem? Porque eu achei que não era só meu, ela é instável, não se replica, e é controlável. Eu acho que é controlável por mim. Se eu fizer a atribuição do sucesso a uma atribuição interna, a uma capacidade, uma atribuição interna, é uma capacidade que eu tenho, ela é estável, as minhas capacidades são estáveis, e ao mesmo tempo é controlável, tem locos de controle interno, depende da minha competência, isso é espetacular. Eu estou a dizer que o sucesso depende de uma capacidade interna, depende de uma capacidade que eu tenho. O problema é se eu faço a atribuição do sucesso, uma atribuição externa, instável e não controlável, sei o que é sorte ou azar. Se eu digo que o meu sucesso depende de uma atribuição externa, instável, pode variar, e não controlável, que é a sorte, e se a minha cabeça funcionar assim, a minha motivação está um bocadinho comprometida. Faço-me entender rapidamente. Não é? Pronto, acabando. Isto seria para a gente falar com outra calma, mas pronto, sabem? E depois eu, juntando isto à minha velocidade, é um desastre. Mas eu consigo falar disto com calma, mas é noutro contexto. Eu adoro esta frase, não deixo de passar. Adoro isso aí é de cor, mas é do Chaplin. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão. Perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Adoro esta frase. Pronto, já me calei. Dr. Vítor, muito obrigado. Realmente, quando se fala de algo com paixão, é difícil falar com calma. O Dr. Vítor vai se juntar a nós agora no passo seguinte. Pode ficar já na outra cadeira da ponta.
O debate vai ser moderado pelo jornalista André Almeida, do Record, e eu aproveito para agradecer a disponibilidade e a presença do professor Dr. Pedro Almeida e da Matilde Fidalgo. O André vai fazer as honras e vai apresentá-los com devida qualidade. André, é tudo teu. Tirei, se faz favor, o micro enquanto o substituo. Ora, bom dia a todos. Sou o André Pereira, não Almeida, eu perdoo o Luís. Em nome do Record agradeço também o convite que nos foi feito para estarmos aqui. Sempre tentamos estar associados também a estas causas, a estas iniciativas. O Dr. Vítor Cotovio já foi apresentado há bocadinho, já não é necessário. Temos a Matilde Fidalgo, que é uma ex-internacional portuguesa. Eu estou aqui com as minhas notas, não tenho auriculares, desculpem. A Matilde foi a ex-internacional portuguesa, no ano passado ainda jogou no Famalicão, agora está como assessora do Sindicato de Jogadores, é também comentadora televisiva. Jogou em vários clubes, no Braga, no Sporting, também esteve no estrangeiro, já vamos falar um pouco disso. Matilde, bem-vinda. E o Pedro Almeida, que é um psicólogo do desporto, também professor do ISPA, entre muitas outras coisas, muito outro percurso. Esteve ligado ao Benfica durante 25 anos, atualmente trabalha também com atletas, treinadores, na ajuda também a estes problemas relacionados com as questões mentais, e eu agora, depois de apresentá-los, vou-me também sentar para não querer ser mal educado, e se calhar começamos pela Matilde, não só por ser mulher, mas Matilde, queria perguntar no percurso que tiveste como atleta, se sentiste ou em determinada altura da tua carreira estes problemas ou certas pressões, como o stress, a ansiedade, que possam ter afetado o teu rendimento, e também como é que vês a atual situação desta problemática, como é que ela é encarada pelos clubes? Bom dia, acho que isto não está ligado. Não sei se me conseguem ouvir, se calhar. Bom dia, é um prazer poder estar aqui e partilhar um bocadinho da minha experiência. Será que nos pede muito menos técnicas que os pais, porque neste tema sou completamente leiga. Aquilo que sei é aquilo que experimentei enquanto atleta, e acho que o primeiro ponto que eu queria pegar foi um que o doutor já falou sobre, que é não valorizar o tema da saúde mental, porque está muito em voga, parece bem, as redes sociais ajudam a exponenciar tudo e, portanto, agora é um tema que se fala mesmo e que muitas vezes de forma vã, porque nem tudo está relacionado com saúde mental. Às vezes uma baixa de rendimento é uma baixa de rendimento que não tem nada a ver com saúde mental, e tornar isto um tema demasiado falado não é benéfico. Não obstante, é importante falar sobre isto, porque de facto a constante pressão que é colocada pelos outros e por nós próprios para ter resultado, por vezes é motivador e por vezes funciona de uma forma positiva. A ansiedade faz parte do dia a dia do atleta. É importante a ansiedade para, muitas vezes, para acalmar a exaltação que alguns jogos sugerem, especialmente jogos, por exemplo, derbys, são sempre Benfica Sporting, Sporting Benfica, que há sempre uma grande tensão, e eu vivi isso, quer de um lado, quer do outro, e portanto, é importante haver essa exaltação. A ansiedade ajuda a conter um bocadinho a euforia, mas muitas vezes esta sugestão é difícil de fazer. Eu senti essa pressão, em particular, quando fui para a Inglaterra. Fui para uma equipa, com o Manchester City, que é uma equipa que eu não estava à espera sequer de ser chamada para lá. Portanto, foi um patamar mais alto do que eu estava habituada na minha carreira. E ter competido, o futebol não é só competir com os adversários, é uma competição interna
e ter de competir com pares a quem eu reconhecia tanta qualidade, acabou por interferir bastante com a minha capacidade de autoperceção da minha qualidade e entrei num estado de ansiedade muito grande. E eu achei super interessante a apresentação. Eu estava a gostar porque não queria tomar muito tempo, eu gostava de ter ficado a ouvir porque consegui rever perfeitamente em muitos destes temas que foram abordados, obviamente de uma forma clínica e não só virada para o desporto, mas houve muitas coisas que de facto eu senti. E essa questão dos problemas que nós temos, serem ou não doáveis por nós, ou que nós consigamos ter perfeita capacidade de resolver ou não algumas situações, foram a minha maior causa de stress, no sentido em que muitas vezes eu acreditei que, ok, eu tenho qualidade, tenho que fazer determinada coisa, eu jogar ou não está dependente só da minha qualidade. E houve alturas em que eu percebi que nem sempre o meu melhor chega, nem sempre eu acreditar que estou bem vai se traduzir em eu jogar, porque há um treinador que tem uma percepção sobre se eu sou a pessoa indicada para aquele jogo ou não e se eu vou ter a capacidade de jogar ou não. E a ponto nós podemos tentar condicionar o treinador a percepção do treinador, ou seja, quanto melhor eu estiver, mais provável é que ele concorde e que me ponha no 11, mas isso nem sempre tem uma tradução direta. E essa minha incapacidade de perceber o que é que vai fazer o treinador e de garantir que o que eu fizer vai ter o resultado que eu vou jogar, foi uma dificuldade que eu tive, especialmente ao longo dos últimos anos, e que me causou muita instabilidade e muita dificuldade, mesmo para aproveitar o jogo, ou seja, para poder depois entrar num estado de fluxo, que é verdade, idealmente um jogador não pensa no que está a fazer durante um jogo, são comportamentos quase automáticos, porque pensar envolve depois a parte da indecisão, e a indecisão é a pior coisa que pode haver no jogo, um jogo de tempo, de espaço e de tempo. Se eu demorar mais tempo, tenho menos espaço, portanto não vou conseguir concretizar. E por isso, este estado de fluxo, de tudo sair naturalmente, só existe quando eu estou despreocupada. E nos últimos anos eu tive muitas vezes, portanto, a espaços, obviamente consegui fazê-lo, mas houve alturas em que me sentia perfeitamente bloqueada, porque a ansiedade e o stress de não conseguir garantir que as coisas vão, que o treinador não está a olhar, a pensar quando é que esta vai sair, o que é que vai na cabeça da outra pessoa que controla a minha situação, foi uma coisa que me aconteceu com muita frequência. Muito bem, perguntava agora ao Pedro Almeida. Pedro, trabalha com muitos atletas, não só futebolistas, e esta é uma realidade que cada vez mais preocupa os atletas e parte dos próprios atletas terem este acompanhamento para conseguirem um equilíbrio entre o rendimento e a sua saúde mental. Bom dia a todos. Estou aqui a tentar fazer uma outra com a minha cadeira. Se alguém conseguir ajudar a vida, estou a tentar à frente. Só para ver se alguém está bem em casa. E está um bocadinho mais acima e com as costas direitas. Não. É só para ver se alguém vem a casa. Falando diretamente, este é um tema que eu administro há muitos anos e ver, é um tema absolutamente recorrente nos atletas de alta competição, várias idades, desde pequena idade, diria eu, a partir do momento que começa a haver competição, seja competição interna, seja competição externa, este tema começa a acontecer. O tema da avaliação dos outros, da percepção da avaliação dos outros, o tema de eu não conseguir render as minhas expectativas, todo este processo de análise, incorrente em alguns sistemas, todo este processo de análise durante o jogo, bloqueio muitas das vezes, antes do jogo, bloqueio muitas das vezes acabando do jogo, etc. Portanto, muitas das vezes o nosso trabalho, e estamos alinhados, passa muito por ajudar os atletas a centrarem-se no próprio, a centrarem-se naquilo que depende deles, naquilo que eles podem controlar, naquilo que eles podem fazer, centrando-se, obviamente, ligando isso àquilo que eles querem para eles próprios no futuro, aquilo que eles podem, e, sobretudo, dar-lhes ferramentas numa coisa uma psicologia meio clássica, que é falar do nosso discurso interno, que é educar o nosso discurso interno, a nossa maneira de falar connosco próprios, de forma a conseguirmos regular o pensamento em cada momento.
questão aqui, mais do que nós podemos analisar coisas, mas há algumas regras do ponto de vista de alto rendimento e de saúde mental também, que têm muito a ver com estas questões da percepção de controle. Nós estamos a controlar as coisas. Por exemplo, isto que o meu está a dizer, durante o jogo eu costumo dizer aos meus atletas, de uma forma muito a brincar, há uma regra básica na alta performance, que tem a ver com durante a performance, não se avalia a performance. Portanto, quando tenho verbalizações internas na cabeça deste género, eu costumo dizer aos meus atletas a brincar, imagina que eu estou a olhar para ti a gritar segue, ou então imagina qualquer coisa que diga para seguir diferente, portanto, para bloquear aquele momento de análise e analisar no final. Porque o processo de análise é importante, mas é importante do outro timing, não é o timing do durante. O durante é um momento para a coisa rolar como deve rolar, e cada vez que há um erro ou que há uma recordação do que todos vão pensar, é conseguir diferente. Portanto, essa ordem interna das pessoas de falarem por si próprias é muito importante. Por exemplo, isto poderia acontecer a qualquer um de nós, está tudo numa apresentação pública, isto depois leva-se para o dia-a-dia de qualquer um de nós, como cidadão. Eu estou numa reunião, que é importante para mim, onde estou numa apresentação pública, o André estava a falar antes, estava a olhar para o povo estava a olhar para si, pode começar a avaliar na sua cabeça o que eles estão a pensar, e essas coisas todas vão-nos, digamos, criando alguma pressão. Todos os processos são processos que, se nós não falamos connosco próprios, tipicamente começamos a aprender menos. Uma vez, duas vezes, 5 vezes, os processos vão-se enrolando uns com os outros, e quando damos nota, o que é que está a acontecer? Mas está a acontecer que os resultados não são os melhores, o rendimento não é aquilo que estão à espera, e por aí fora. Portanto, estes processos são processos, pegando naqueles que o André descreveu, são processos muito clássicos. À medida que vamos avançando depois na carreira, juntarmos a isso, estamos fora do país, juntarmos a isso, estamos fora da nossa casa, não temos que estar dentro do país. E estou só aqui a considerar alguns temas clássicos, não é? Se juntarmos a isto uma equipa ou um treinador com o qual nós não nos relacionamos assim tão bem, que nos desenvolve sistematicamente a ausência de percepção de competência, nos desenvolve constantemente, por exemplo, se estivermos a falar de futebol jovem, desporto jovem, estamos a falar de um treinador que sistematicamente nos mete para baixo e não enaltece um único detalhe para nos desenvolver alguma percepção de competência. Se juntarmos a isto pais que a única coisa que fazem é ter resultado. Se juntarmos várias coisas deste género, nós vamos ter, obviamente, são muitas coisas, ao contrário do que o professor que eu vou explicar, que são importantes para nós termos desempenho, para termos saúde, para termos bem-estar, no fundo. Portanto, esta questão da excelência e do bem-estar são muitas vezes o pai e passo. E aquilo que muitas das vezes nós fazemos para atuar numa direção serve muitas das vezes para prevenir também a outra, neste caso, do bem-estar e da promoção do bem-estar. Portanto, muitas das vezes, porque eu trabalho com atletas e com treinadores, estamos a falar de atletas, mas eu diria que a pressão que um treinador na alta competição, neste caso concreto de futebol, são os treinadores que eu acompanho, sente ao longo da sua carreira, é algo muito complexo. Para terem uma ideia, há 2 anos, depois de um dos meus pela linha de investigação, trabalhamos com processos políticos e sociais e o potencial efeito no burnout, ou o potencial burnout, e os resultados são muito mais preocupantes com treinadores do que com atletas. E para mim não é nada de espantar, porque eu julgo que ao nível dos treinadores, já a carreira é bastante mais longa, e segundo porque a forma como o volume de trabalho, digamos assim, diário, o número de horas, exposição àqueles riscos sociais é mesmo muito elevado, e traduz-se depois na prática em muitos momentos aquela pessoa tem que gerir, obviamente, claro, pessoas que já são completamente adultos, como é evidente, e este tema é um tema que eu diria que muitas das vezes tem também ser colocar em cima da mesa, porque estes agentes políticos, os treinadores, são igualmente algo, deverão ser algo igualmente de este tipo de atenção. Envolvido, na minha opinião, em alguns momentos, muito mais preocupante do que alguns casos de atletas. No caso dos atletas, eu julgo que uma das áreas que deve ser encarada com mais detalhe é dos atletas jovens, porque, infelizmente, ainda temos muitos contextos de formação
onde, ou por via dos treinadores, ou por via dos pais, ou por via dos contextos dos agentes educativos que estão ali à volta, dos diretores, o que seja, estão ali à volta, muitas das vezes são contextos que puxam exatamente para baixo a relação de pertença, a questão das três pernas de autodeterminação, a percepção de competência e muitas das vezes a própria autonomia, que os pais às vezes cortam a autonomia dos próprios miúdos e acabam por levá-los quase ao colo até ao clube, antigamente deixavam demasiado ao Deus da água, agora não quase ao colo para educar as criancinhas. Portanto, há aqui esta tríade da autonomia, da percepção de competência e e o que nós podemos fazer no contexto social é que as pessoas sintam uma identidade, uma relação de pertença, são 3 temas centrais que nós temos que trabalhar e trabalhamos no dia a dia. Quando estamos dentro do clube é mais fácil, é evidente, há um trabalho das coisas, outras são mais difíceis. Quando estamos fora do clube, agora temos as experiências, é mais fácil falar. Quando estamos fora do clube, algumas são mais fáceis, nomeadamente a questão da independência e da aceitação dos agentes esportivos por parte desta ajuda. Mas depois perdemos outras coisas que nós reparamos dentro do contexto, a capacidade de mexer no contexto, que é uma coisa que quando eu estive dentro do clube, havia capacidade de mexer no contexto. Agora fora não conseguimos mexer no contexto, obviamente melhoram outras coisas, que é nomeadamente a capacidade de nós irmos mais fundo, porque obviamente as pessoas que nos procuram fora estão muito mais receptivas do que quando estamos dentro, na ideia. Muito bem. Eu passava agora ao Dr. Vítor Cotovio. Todas estas questões levantam outro tipo de problemas. Perguntava-lhe de forma prática como é que o desporto, há pouco falou que tem um programa que é o Desportivamente na Casa de Saúde do Telhal, como é que o desporto, a prática do exercício físico se pode traduzir nessa melhoria, quer para os utentes, quer também para as pessoas, não vou dizer normais, mas para quem não tem essas doenças. Sim. Eu sou fã do sistema e do contexto, mas não da nossa vida. Eu nunca me esqueço de um livro que era dedicado a um livro, de repente vi um provérbio sufi, e esse provérbio sufi estava no introito num capítulo, era espetacular, que dizia: por perceber o I, julgamos que percebemos o 2. Porque 1 e 1 são 2, mas temos que perceber o I. 1 e 1. Não é? Portanto, temos que perceber o que se passa entre. O contexto é fundamental. Porque, para além daquilo que são, há aqui outros fatores, que é, depois há a personalidade das pessoas. Nós não podemos tratar as pessoas de forma igual, porque as pessoas têm traços de personalidade. Quando um indivíduo é muito autoverificador, convém se calhar a alguém, por isso é que é importante a área do desporto estar bem integrada naquilo que é a psicologia do desporto. Nós temos atrás os treinadores achavam que eram psicólogos, não é? Menos. Mas porquê? Porque é preciso perceber também que matriz temperamental é aquela pessoa, se uma pessoa for muito obsessiva, é um fiscalizador autêntico do seu próprio processo. E é tramado, porque se estiver obsessivamente a avaliar, e há outros que são mais descontraídos. E se as pessoas vivem com esta inquietação, que é aquilo que estava a referir, o que é que acontece? Neurobiologicamente fica refém. Porquê? Porque nós temos uma zona que é o sistema límbico, que é o nosso radar, o nosso sistema de alarme, e responde à ameaça. Se eu interpreto qualquer coisa de fora como ameaçadora, obviamente os meus níveis de ansiedade estão lá em cima e vão interferir no desempenho, porque eu estou. É como se o alarme de uma casa era como se o alarme de uma casa deve disparar quando é luz, não quando passa um fio de pó. Numa pessoa que está sob ameaça, está sempre a responder ao fio de pó. E isso interfere claramente no desempenho. E há a personalidade do treinador, há a personalidade do atleta. O atleta pode ser mais forte, mais obsessivo, mais o que for. E todas estas variáveis internas e de contexto na interação com os outros são fundamentais para a avaliação do processo. Isto é um processo. Não é? E isto implica, obviamente, podes pensar, não é a minha área, o que eu faço é, eu gosto do desporto, falo é da minha habilitação, porque tenho a mania de fazer estes cruzamentos. Essa já é a minha área. Não é? E à sua pergunta. O que nós achamos, claro que eu acho isso que eu tenho vindo na minha vida, depois vejo na prática. Não basta empiricamente saber isso, por exemplo, eu estava a investigar isso também como doença mental grave. Porque nós sabemos precisamente. Nós temos aqui pessoas que podem estar ansiosas, deprimidas ou com alterações políticas. Porquê? Porque esta instituição também tem. Porque o Estado tem dificuldade em responder a situações chamadas de doença mental de superior complexidade. O que é a doença mental de superior complexidade? São pessoas que têm mais dificuldade em controlar os indivíduos.
autorregulados nos clubes. E nós temos pessoas que o Estado não consegue comportar, não podem dar um serviço de psiquiatria ou estar na cama durante 15 dias porque não ficam reguladas, não pode ser só obrigação. E como não pode ser só obrigação, o que é que nós vamos trazer do desporto, como eu dizia, como transfer, naquilo que são, o que o desporto faz, neurobiologicamente e psicologicamente? Porque se alguém consegue, eu lembro-me que há uns anos, nós tínhamos aqui um documento, temos, que o Estado dele, ele não me interessava naquele marcava gol, marcava às vezes na própria baliza, mas marcava na baliza, e dizia, João, não é nessa baliza, não é, e portanto não interessa, o prazer que ele tirava daquilo, dava para ele calibrar na próxima semana, porque ele jogou futebol, autorregulou, tirou satisfação, alcançou sucesso na perspectiva dele, deu-lhe sentimento de competência, de autoeficácia, na própria baliza, mas era para ele autoeficácia e sentimento de competência. Não interessa se era na própria baliza, porque naquele caso não era determinante. E portanto, além daquilo que o que é que nós vamos fazer na parte neurobiológica? Na serotonina, na dopamina, eu posso fazer explosão dos níveis. Eu posso pôr as pessoas a praticar desporto e seguir dos níveis de serotonina e dopamina e depois perceber se a regulação do comportamento está a acontecer. Já está mais regulado. Então, no próximo mês, o comportamento, a alteração comportamental teve mais autorregulado. E porquê é que teve autorregulado? Porque provavelmente estas pessoas estavam a programa estruturado de exercício físico que nós aqui temos. Além do futebol, temos golfe, temos o nosso tênis que jogar golfe, temos natação, portanto, temos aqui um conjunto de variáveis. Mas para investigar isto, temos que, obviamente, criar a amostra de estudo, mas isto nós sentimos, temos o pé fechados no mundo humano, olhar para uma televisão curto, porque rapidamente há um estímulo qualquer, devemos ter alguém, como eu digo, devemos ter alguém com aspecto de autismo, com alteração comportamental. E a gente às vezes, até temos poucos técnicos, e então temos que rentabilizar o que temos. Porque nós temos qualquer técnico, nós somos pais assim, para ficar mais, o que é que acontece? Temos um técnico só a olhar para uma televisão. Até temos que saber se aquela pessoa com população de espectro autismo, aquela televisão irrita. No caso de uma pessoa com espectro autismo, um só pode irritar e o outro pode não irritar. Nós temos muitas coisas para fazer, para perceber neste momento, para perceber o que é que aquele comportamento acontece. E, portanto, o desporto, como eu digo, não é chá fazer. Não alguém, vamos violentar alguém não quer fazer desporto. Quer dizer, não é isso. O que sabemos é que, genericamente, o desporto, em termos neurofisiológicos, faz isto. Em termos psicológicos, dá estes sentimentos. Como é que eu combino o que é neurobiológico com o psicológico e põe isto ao serviço da autorregulação, do equilíbrio do humor, do equilíbrio dos níveis de ansiedade? É isto que a gente vai procurando fazer. A gente sabe que se fizer mais isto, conseguimos ter, empiricamente, temos os doentes com menos alterações comportamentais. Se eles estiverem fechados numa unidade, andar numa televisão, onde é capaz de nos levar? Muito bem. Matilde, da tua experiência lá fora, em Inglaterra e também em Espanha, no Betis, que diferenças é que encontras para Portugal em termos da preocupação e do combate, digamos assim, a estes riscos de problemas de saúde mental? Achas que cá os clubes, e nomeadamente no feminino, já estão a um nível elevado ou há muito ainda por fazer? Poderá ser uma questão de clube e não de liga. Ou seja, se calhar no Betis não era uma preocupação muito grande, mas em Espanha poderia ser. Aquilo que eu tive como experiência foi que em Espanha não havia uma preocupação particular. Em Inglaterra, a liga em si está num estado de evolução que a nossa não está, e as preocupações com este tipo de questão são mais iminentes. E já existe há mais tempo uma rede de apoio maior dentro dos próprios clubes. Hoje em dia há muitos clubes que têm, por exemplo, nem todos têm recurso para, mas há muitos clubes que já têm, o Benfica é um exemplo disso, no Sporting também creio que havia, no Braga também havia, por exemplo, psicólogos. O grande problema dos psicólogos nos clubes é que os atletas não confiam no psicólogo. Muitas vezes o que acontece é isto, não confiam nos psicólogos de uma forma geral. Não confiam é que a informação que vai ser passada ao psicólogo não vai de alguma forma calhar ao treinador. Porque é óbvio que existe comunicação entre os psicólogos e o treinador. A informação à partida deverá ser confidencial. Às vezes há até pergunta se há alguns temas que o atleta não se importa que sejam partilhados entre os dois. Mas há um bocadinho a sensação de eles já sabem tudo da minha vida, que eu já cá estou todos os dias,
e ainda vão andar a contar macaquinhos que têm na cabeça, o meu treinador vai saber tudo. E por isso, ter um psicólogo não obriga, ou não é obrigatoriamente um canal seguro, ou bem que os atletas se sintam seguros e que por isso vão correr. Ou seja, este tipo de não deixa de ser um serviço para os jogadores, este tipo de apoio e ajuda deverá muitas vezes, e acho que de forma mais confortável, vir de fora. E se calhar os psicólogos estão habituados a trabalhar com este tipo de perfil, ou seja, de pessoas que são jogadoras e, portanto, normalmente os problemas que têm, obviamente, serão todos diferentes porque a personalidade de cada um é diferente, mas que são temas que são mais ou menos comuns e transversais à maior parte dos jogadores, mas acredito mesmo que os jogadores mais facilmente recorrem a um psicólogo de uma forma constante, porque ir uma vez ao psicólogo e nunca mais ir, não sei até que ponto é que tem os resultados. Acho que recorreriam de uma forma mais constante a uma ajuda que seja oferecida de forma externa. E nesse sentido, o Luís mencionava há pouco, o sindicato tem feito um trabalho de procurar estabelecer essa ligação entre os jogadores e uma linha de apoio, se assim os jogadores entenderem, e acho que é um trabalho importante e que devia ser cada vez mais divulgado, porque, de facto, os jogadores sentem muitas vezes este tipo de necessidade. E em Inglaterra existe já uma estrutura mais preparada e a própria Liga, a FA, está muito ligada aos jogadores e esse apoio, e por isso diria que estão uns furos acima daquilo que existe ainda em Portugal. Muito bem, Pedro, deduzo que não vá contar nada aos treinadores, não é? Eu posso comentar isto. Há uma parte que não sei se Sim. Não, mas pode comentar. Eu vou comentar porque há uma parte que é para dar claramente. Portanto, não é 100%. Ou seja, 100% no sentido de há atletas, se eu tivesse fazer uma estatística, eu diria que metade dos atletas não recorrem, porque provavelmente têm estas dúvidas, estes fantasmas. E, por outro lado, porque acho que há um conforto diferente quando encontram outros espaços, que atualmente também já está a acontecer de forma bastante predominante, fora, onde conseguem ter esse conforto. Isso é um tema. Ora, eu acho que o trabalho, inicialmente, comecei nisto há 30 anos num clube, há 30 anos, porque eu já tinha aqui na plateia um jovem atleta, agora não é jovem, o meu jovem atleta há muitos anos atrás, e pode-se calhar até testemunhar isso. E há muitos anos atrás, isto não era um tema, era um tema menor do que é agora, eu acho. Eu acho que a nossa posição no contexto do futebol em particular, do desporto em geral, mas do futebol em particular, tem uma cultura muito própria, com muitos fantasmas. Eu trabalho com muitos atletas e há de facto muitos mais fantasmas no mundo do futebol do que há na criminalidade. E no futebol, na cultura do futebol, destes meses são legítimos porque anda quase sempre em bunda para passar a terra ao mesmo mundo. Portanto, há muita casca de banana, dizendo no chão, e vão ter que ter cuidado a ver qual é que é o sítio onde os pés para não se pegar algumas cascas de banana. Portanto, isto é uma maneira, isto é o ambiente tenso, que muitas vezes vive em vários contextos deste mundo. O que eu queria dizer é, quando nós estamos quando eu entrei neste mundo há 30 anos atrás, eu diria que a coisa era bastante mais ingênua a este nível. Mas também não sabia o que é que se fazia. Não sabia muito bem, e há alguns colegas meus, mais velhos, tinham dado outras modalidades, no futebol, em Portugal havia poucas experiências. Na verdade, eu estava a plantear muito o caminho, e aquilo era um bocadinho tipo tentativa e erro, fazia de uma maneira, fazia de outra, umas vezes parecia bem, outras vezes não parecia muito bem, e fui aprendendo assim. Tinha aquele sábado por conta do meu ponto de vista. Atualmente, 30 anos depois, e eu há tantos 5 anos fora, a acompanhar muitos atletas de futebol e muitos atletas de futebol, eu acho que o nosso papel dentro é claramente muito mais, e deve ser muito mais centrado no apoio às equipas técnicas,
no apoio dos treinadores, no apoio às estruturas que têm responsabilidade na gestão das pessoas que estão dentro dos clubes, naquilo que é a gestão cotidiana das cabeças, das equipas, das cabeças que têm à sua frente. Se estiver a acompanhar naquilo como treinadora, naquilo tem que gerir a equipa técnica dela, tem que gerir a equipa de jogadores, tem que gerir pessoas para cima, tem a sua própria vida para se autorregular. Eu tenho muito trabalho para fazer com esta treinadora, tenho muito trabalho. E este é um trabalho fundamental que eu julgo que nós podemos fazer dentro de um contexto deste género, porque efetivamente a parte que nós acrescentamos do ponto de vista da assessoria ao processo de liderança pode ser de grande relevo, até porque se formos internos do clube, temos uma noção de contexto que quem está a chegar como treinador não tem. E podemos ajudar bastante naquilo que é a leitura do contexto, a leitura das pessoas que estão no contexto e na ajuda que nos dar ao treinador nessa gestão. Mesmo assim, é possível trabalhar com atletas, mas tem que se deixar muito claro qual é o papel. Se for claro que sou membro da equipa técnica desta treinadora, os atletas que querem ter comigo sabem que sou membro da equipa técnica desta treinadora. E todos os fantasmas, se vierem falar comigo, sabem que está a falar com a treinadora. E esse pode ser o teu. Outra opção, e por isso é que eu tenho defendido abertamente que, quando nós estamos no alto rendimento nas equipas profissionais de futebol, nós não devemos estar em simultâneo com treinadores e com atletas. Devemos estar ou no apoio dos atletas ou no apoio dos treinadores. Não por questões de ética nossa, porque eu sei me comportar eticamente, mas não basta uma mulher séria, não basta ser sério, é preciso parecer. E de repente eu estou a falar espontaneamente com as pessoas, os jogadores do clube, com um treinador, acompanho só o atleta, mas imaginar, todos espontaneamente a falar com o professor que é o treinador, e de repente, por mero acaso, e não falei nada, mas por mero acaso, há um toque de uma palavra qualquer parecida com aquela que se falou antes, e temos um problema montado. E portanto, eu defendo já há algum tempo que, das minhas experiências que tive no futebol profissional, não é boa ideia nós estarmos simultaneamente com treinadores e com atletas. Acho que temos de estar ou com treinadores ou com atletas, e aqui estou a falar do futebol profissional, estou a falar do mais alto nível, do desporto, que neste caso por esta modalidade, e não do desporto jovem. No desporto jovem, honestamente, o trabalho é muito mais sistémico, como se falava antes, são muitas pessoas que estão envolvidas, e aí eu julgo que é perfeitamente tranquilo haver uma partilha de informação muito grande entre todos os que estamos em torno de jovens, menores, de idade, que estão a nosso cargo para serem educados. Serem treinados, para serem educados. Aí é outro tema. O tema da alta competição desportiva do futebol, eu julgo que estes ruídos, para serem definitivamente, tem que ser assumido uma posição. Okay? E essa posição, claro que muitos clubes não conseguem ter literacia, e pessoas que mandam os clubes não conseguem ter literacia para perceber estas nuances, mas isto pode fazer uma grande diferença na utilização correta de um recurso, que é este recurso. E, portanto, se adjudicarmos este recurso de forma correta, a probabilidade de termos eficácia deste recurso dispara completamente. Portanto, este é o assunto do interno. Porque nós mesmos conseguimos mexer no contexto, como eu disse, coisa por fora não conseguimos. De facto, de fora consigo aceder e a Matilde, como jogadora, provavelmente partilharia como estava a dizer, comigo, fora, mas eu também tive atletas dentro, por exemplo, que me conheceram desde miúdos, desde 12 anos, 14 anos, e que quando chegámos a profissionais, quando nós estávamos no futebol profissional e já me conheciam da formação, obviamente que o nível de partilha era completamente diferente. Quando nós temos um clube a fazer crescer atletas dentro do clube até aos séniores, claro, é muito mais fácil para nós trabalharmos, se os tivemos com ele antes, em muitos casos desses, atuais, que ainda nos relacionamos agora fora do clube, já eles fora do clube, porque efetivamente isto passou a ser uma valência da sua vida, no dia-a-dia, da sua profissão, estava ao fisioterapeuta, estava ao psicólogo, e eles tiveram isto quando eram miúdos. E claro que agora, chegando a adultos, a coisa é relativamente tranquila de aceitar. Mas mesmo assim, temos alguns atletas que não procuram. Portanto, eu diria que, se nós conseguimos ajudar, se temos só com atletas, e se conseguimos ajudar só a maioria dos atletas, eu acho que podemos prestar um melhor serviço ao público. Porque essa maioria dos atletas pode ter uma grande diferença no público. Okay? A questão aqui é, acho que o recurso internamente no clube, temos um futebol profissional, claramente deve ser prejudicado às equipas técnicas, aos treinadores.
Na formação, acho que é um trabalho bastante mais sistémico e aliás, não pode ser de outra maneira. Com menores de idade, com tantas coisas envolvidas, famílias, trabalhadores, staffs, todas as naturezas, cujo objetivo é proporcionar a educação e o desenvolvimento àquele pessoal. Claramente temos de trabalhar em equipe, não fazer outra coisa. Não estou a dizer que os adultos, nos séniores, não devem ser assim, mas estes fantasmas que o Instituto fala são reais. Julgo que impedem a cultura, vamos chamar assim, a cultura deste contexto, do futebol, a cultura do futebol impede, okay? Impede bastante. Curiosamente, alguns colegas meus argentinos não têm este problema. Porque a cultura do futebol argentino, de ter psicólogos na formação, há muitos anos, existe há muitos anos, e portanto eles chegam ao futebol profissional e aquilo é normal. Um atleta destes países, de alguns destes países, na América do Sul, quando chegam em Portugal, muitas das vezes dão um tema normal, que é o tema profissional desta área. Diga-me só uma coisa, diga-nos só uma coisa. Na formação é um trabalho muito mais sistémico, mas quando, por exemplo, um jovem jogador não quer falar porque tem os tais fantasmas, medos, etc., como é que se gera o equilíbrio dos fatores emocionais dele, e também como é que se pode, mesmo ele não querendo falar, detectar pequenos sinais de que há ali algum problema? Portanto, o nosso trabalho é um trabalho que se pode fazer de duas maneiras. De forma direta, eu posso atuar diretamente com a jogadora, ou posso atuar com as pessoas que estão ao redor do meu clube para essas pessoas ajudarem no clube. Eu posso falar com um fisioterapeuta, e o fisioterapeuta tem uma relação, na maior parte das vezes, uma relação muito próxima com os atletas, e de repente eu estou a ajudar através do fisioterapeuta, quando e quantas vezes não acontecer. Posso fazê-lo através de um adjunto, um treinador adjunto, com uma relação particular, mais próxima. Posso fazê-lo através dos pais e daquilo se fosse uma jovem atleta, por exemplo. Posso fazê-lo de várias maneiras, já me aconteceu, agora fora, com o próprio agente empresário do atleta, em que o atleta tem uma confiança muito grande no empresário e, muitas das vezes, é a melhor porta para nós entrarmos. Obviamente, com pessoas que têm esse mindset, de abertura, também nessa posição. E, portanto, nós podemos estar a agir diretamente ou indiretamente, e muitas das vezes o truque é conseguirmos perceber quem é que mais rapidamente chega, que esta atleta tem naquilo. E conseguirmos ajudar. O foco da minha posição é ajudar pessoas. Não é complicar a virar as pessoas, é ajudar pessoas. Esse é o foco da minha posição. Da minha posição. Portanto, quando nós temos essa leitura muito clara na nossa cabeça e fomos ensinados, e muitos de nós temos uma profissão de comissão também, profissão de tradição, que é claro na nossa cabeça é que nós não temos uma qualquer situação e o objetivo é ajudar aquela pessoa que não é à frente. Depois ajudamos diretamente ou indiretamente, ou às vezes através de regras do contexto. Quantas vezes ajudamos jovens do centro de estágio, por exemplo, falando com o diretor e mudando uma regra. E às vezes estamos a ajustar o comportamento dos atletas e mudamos uma regra, simplesmente. E estamos a assessorar o diretor do centro de estágio, por exemplo, uma coisa deste género. Agora, esta análise do que é que está em jogo e depois decidir a forma de lá chegar, é uma coisa que eu diria que é normal na minha profissão, independentemente do contexto, das escolas, isto acontece. As escolas, os colegas que estão das escolas, que conseguem ir mais longe do que estão a fazer pela mais direto de sala, podem trabalhar diretamente com o aluno, mas podem trabalhar com os professores. Por exemplo, alguém faz. É a mesma coisa. E há outros contextos do contexto. Se calhar, colegas meus que estão aqui neste centro farão a mesma coisa. Trabalharão diretamente com os docentes e através de outras pessoas que não o têm. Eu diria que é o normal. No fundo, quando nós estamos a falar de história, independentemente do processo, o desporto pede resultados, tem objetivos e resultados. E se o desporto tem objetivos e resultados, naquilo que é feito no processo de cor, há um papel que o Pedro está a referir, que é sempre, na minha opinião, marcado por aquilo que é como é que as pessoas podem exercer com peças de liderança da forma mais adequada. Porque
eu tenho duas pessoas, tenho sempre uma possibilidade de exercer liderança. Porque o fisioterapeuta, se tiver uma relação de confiança grande com o fisioterapeuta, o fisioterapeuta quer a mesma coisa que a Matilde quer resultados. Está a prepará-la, a melhorá-la para ela alcançar novamente resultados. Mas se ele não fizer aquilo bem, essa capacidade de influência que ele pode ter, porque adquiriu a autoridade, quem cuida, quem fornece dá uma ferramenta, se ele não fizer aquilo bem, isso pode ser comprometido. Eu acho que este papel de, entre aspas, treinar o bom exercício das competências de liderança nas várias áreas, seja com os pais, porque formar ou educar a gente quer não, como alguém diz, é sempre impregnado de sentido o que fazemos a cada momento. É sempre. A gente não vai falar a pena a gente se admitir isso. É impregnado de sentido o que fazemos a cada momento. Convém fazer o melhor possível. Às vezes não dá. Mas para fazer o melhor possível, se liderar e influenciar para atingir os resultados, há várias pessoas que estão a exercer competências de liderança, mal ou bem. E a oportunidade deste trabalho, por exemplo, para os pais, nos tempos atuais, os filhos não vêm com uma nova instruções. Mas os pais, o desporto é uma desgraceira. Porque os pais, muitas vezes, estão a projetar as expectativas que têm em cima dos filhos. São chamadas projeção de expectativas tóxicas, diria eu. E o problema é que as crianças querem ser gostadas. E são gostadas quando são reconhecidas. São reconhecidas só porque tiveram um resultado no desporto. E porque o pai projetou essa expectativa e ele não conseguiu cumprir, ele vai interpretar o não conseguir cumprir o resultado como não ser amado. Está a crescer. Está a crescer. E estas competências de liderança aos pais, no desporto de formação, são fundamentais. Porque estão sempre a fazer as geneiras a partir de direito. Não é com má intenção, mas fazem. Eu acho que é exatamente esta assessoria a quem lidera de várias maneiras, que não é isso que eu falava, não tem a ver necessariamente com o trabalho de chefia, que é evidente, tem a ver com a capacidade de eu estar a influenciar a vida daquilo, porque sou fisioterapeuta, sou diretor, porque sou agente desportivo dela, porque sou treinador, porque sou o pai, ou seja, ou o companheiro. Eu atualmente tenho, por exemplo, atletas profissionais que de vez em quando a falar e falam da companheira, e às vezes a companheira entra em cena também, assim, em Zoom, fora de Portugal, praticamente. Então lá entram em Zoom, já tem sessões em que está o atleta, está a sua companheira, neste caso, e estamos ali a falar, e depois, quando eu por ela, estou em terapia de casal, quase. E portanto, não propositadamente, mas o envolver das pessoas que estão com o atleta, por exemplo, tem um atleta mais jovem, muito jovens, tem muito poucos, mas tem um ou outro, neste caso 12 anos, em 11 anos, neste caso, em que o que eu fiz foi, disse claramente, não é uma idade com a qual trabalho muitas vezes, mas disse claramente aos pais, que eram através de pessoas conhecidas, disse, olha, eu vou fazer este trabalho, mas só faço este trabalho se fizermos uma coisa, que é, há uma participação para nós, há uma participação para os jovens. E depois há uma participação para os outros, porque é a única maneira. Eu trabalho com jovens de 11 anos, a não ir àquilo que é essencial, porque falar com os pais. Quem vai estar com eles são os pais, estou ali dentro do tempo. Portanto, este trabalho, eu acho que é um trabalho setorial às várias lideranças, acho que é muito bem agarrada essa ideia, do contexto que estão em torno do público-alvo central, que é o atleta. Acho que é um trabalho que claramente encaixa naquilo que é o nosso modelo de trabalho, por exemplo, no público. Obviamente, tanto fora, a ajudar atletas, a relação é muito mais direta. E aí estamos no core do tema da relação direta com o atleta, com o treinador, não faz? Na relação direta, os só o público está para fora. Não. Mas isso são outros temas. Eu acho que são dois tipos de trabalho, ambos importantes. Podem ter que existir, por exemplo, no clube, se a relação de confiança existir, estava a falar do atleta que já me conheceu, quando eu era atleta da formação, que portanto crescendo dentro do clube e de repente chega aos séniores, essa relação existe, isso não há para que não fala. E pronto, não é fantástico. Não há vantagens. Já não há vantagens. Mas eu diria que o tema inicial desta parte da conversa existe porque temos uma cultura no contexto do futebol que tem muitas zonas de sombras, vamos chamar assim, e nós não sabemos o que é que acontece. Qualquer exemplo que está neste contexto sabe o que é que nós estamos a falar. Muito pouca gente confia em toda a gente à sua volta, em qualquer contexto. Eu não estou com uma esquerda direita, com várias figuras, vários grupos, e depois eu repete. E repete em vários países. Nós sabemos que não. Agora, vamos ligar.
Força. E há um pouco falar do trabalho de equipas de comunidade e de pertencer e de facto o desporto coletivo tem essa vantagem, por exemplo, o ténis é um desporto muito mais, é um desporto individual que não deixa de envolver mais pessoas, tem treinadores, preparadores, mas que é individual e o sentido coletivo do futebol tem muitas mais valias, nomeadamente na forma como se vive os momentos bons e os momentos maus, mas o contexto de equipa também influencia muito a capacidade que as pessoas têm de estar bem ou mal, porque há de facto grupos em que, quando as coisas correm bem é sempre mais fácil, quando há resultados, metade dos problemas desaparecem automaticamente, mas há contextos muito mais complicados de gerir exatamente por esta falta de confiança plena em todas as pessoas e na intenção de todas as pessoas. E há um pouco eu falei na minha perspectiva sobre o apoio que há na parte da psicologia, mas falta mencionar talvez um papel quase proativo no sentido de educar ou de auxiliar quem depois entra em contacto direto com os atletas. Porque esta percepção muitas vezes as equipas das coisas não estão muito bem. Vem um treinador novo e não há rosas. E o treinador novo numa semana não conseguiu, ou em 2 semanas não conseguiu alterar taticamente absolutamente nada, não ensinou nenhum conceito técnico novo a ninguém. Aquilo que muitas vezes acontece é que cria um ambiente, primeiro cria um ambiente em que há uma pessoa nova e, portanto, para a cabeça de um jogador é estaca zero, para quem está a jogar tem que provar que merece, quem não está a jogar tem que provar que ele agora tem uma oportunidade nova de mostrar a alguém que eu sou competente, mas também porque muitas vezes a postura desse treinador é completamente diferente. E eu senti isto, por exemplo, em Espanha, eu tive um treinador que era incapaz de fazer dar qualquer feedback positivo. Nunca no treino se ouvia a voz dela, a não ser para criticar. E, portanto, o foco passa a ser sempre e só o que é que eu fiz mal. Eu podia fazer 50 coisas bem, nunca validava, nunca ficava feliz com as coisas que ficavam bem, porque é a minha obrigação, mas se eu cometesse um erro, ele não saía da minha cabeça, porque eu sabia que o treinador tinha visto que era a única coisa que eu tinha parado. Ele nunca tinha parado em mais nada, nunca falou em mim. A única vez que falou foi no mal, portanto, o que fica é o que eu fiz mal. E chegou um treinador diferente e os resultados mudaram, e não porque os resultados diretamente comigo, obviamente eu senti mais comigo esta percepção, mas aquilo que eu percebi na equipa inteira é uma motivação completamente diferente, mesmo depois desta fase inicial de namoro, que há sempre de uma pessoa nova, uma oportunidade nova. Passado 2 meses era a mesma coisa. A capacidade que o grupo tinha de reagir era completamente diferente, a motivação dos atletas era diferente, quem jogava e quem não jogava, porque não só porque sentia que havia alguma justiça no sentido de o treinador não tem um 11, portanto toda a gente tem a oportunidade, mas que o treinador reparava, ou seja, uma jogadora que não estava a jogar, quando fazia alguma coisa bem no treino, recebia um feedback positivo, tanto quanto uma jogadora que jogava. E isso na cabeça de quem não está a jogar, que normalmente é quem começa a precisar mais apoio. Quem está bem, está a jogar, normalmente está bem e não sente essa necessidade de ajuda. Quem está menos bem, ou quem estaria a partir menos bem, porque não está a ter a oportunidade de jogar, que é aquilo que o fundo quer fazer, se for recebendo sempre um feedback positivo, sabe que está no bom caminho e mantém-se minimamente motivado, porque sabe que alguém está a reparar e que vai ter a sua oportunidade. O problema muitas vezes é que os treinadores focam muito mais nos erros do que nos acertos e se calhar este papel que acaba a dizer que sentia que nem sempre era pleno, porque muitas vezes os jogadores não confiavam, é um papel de backstage e quase de proativo, no sentido de prevenir que os jogadores venham a ter problemas e que é importantíssimo e que se calhar há clubes que o fazem e ele nem sequer tem essa percepção, que não sei o que é que está para cima, mas de facto os líderes e nomeadamente a figura do treinador, que nos contas é quem acaba por decidir, terem essa percepção é importantíssima e altera completamente a vida dos atletas e a saúde do ambiente do clube. Sim, eu perguntava ao Dr. Vítor, nos clubes, nas modalidades, etc., é mais fácil detectar certos sinais de que há problemas, mas na sociedade não é tão fácil, não há um treinador, não há um roupeiro. Como é que como é que se percebe? Eu não sei se é mais fácil. Há quem está por dentro das coisas. Eu não sei se é mais fácil. Mais fácil neste sentido que vou dizer. Porque o que está a transmitir é que, se calhar, dentro de um clube conseguimos identificar com mais facilidade problemas. É sim. Eu acho que sim, depende. Se calhar agora vai-se falando mais. Porquê? Porque também num clube
quando as pessoas estão muito focadas no desempenho e nos resultados e nos objetivos, também há uma inquietação das pessoas se exporem e serem vistas como incapazes ou fracas para o desempenho da sua função, porque estão a exercer uma coisa de alto desempenho. E, portanto, o estarem a exercer uma coisa de alto desempenho pode fazer com que as pessoas possam, e pode-se notar, obviamente, no rendimento, ou seja, pode ser fácil notar no rendimento, na tradução do rendimento, porque é que esta pessoa está a render menos, não é? Mas não quer dizer que as pessoas se sintam, provavelmente, tão à vontade assim, para se expor nos seus macaquinhos no sótão, porque eventualmente vão achar, pronto, eu vou ser posto no banco da prateleira, não vão contar mais comigo. Porquê? Porque esse treinador, que você acabou de falar, ou essa treinadora, está completamente contracorrente àquilo que são os princípios básicos de liderança, não é? Mas existem estes treinadores, estes continuam a existir, estes treinadores. E por isso a tal assessoria de liderança. Mas mesmo a assessoria de liderança, que é fundamental, pode modificar a estrutura de personalidade das pessoas. Porque a estrutura é estrutural, por definição. Não quer dizer que elas não entendam. Mas como é que alguém, e existe, como é que alguém que é líder exerce as suas competências de liderança identificando só o que está errado. Isso é contra a natura mesmo em relação ao nosso cérebro. Não é? E, portanto, está a fazer uma coisa contra a natura. E, portanto, em alguma altura, é claro que não estou a dizer que, perante uma emergência, um jogo desesperado que se tem que ganhar é devido ao morte não descer de visão, de repente, para aquele momento, pode aparecer um líder autoritário e até pode funcionar, não há lideranças perfeitas, mas aquele líder autoritário que é reconhecido, naquele momento, para a descida de visão, se calhar funcionou com um input completamente mais violento, eventualmente, mas não vai durar. Não vai durar. O jogo é um processo, não é só descer de visão ou ser campeão, é fazer um caminho até lá. Não é? E esse caminho até lá, é aí que eu digo, não sei, eu acho que a sociedade agora está mais disponível à identificação dos problemas da doença mental, mas volto a dizer, aquilo que já disse, a reflexão depois do que a Martina disse. É claro que isso é para ser visto com seriedade, mas não acho muito interessante que agora seja quase moda transformar a doença mental numa identidade. Eu tenho uma perturbação de déficit de atenção, pode ter. Eu sou um bipolar, pode ser, mas isso não é uma identidade. Não, transformar o problema numa identidade, como se fosse uma coisa identitária, uma moda, não tem graça. Não tem graça porque é quando as pessoas têm a sério. E, portanto, às tantas, a intermediação da relação com as organizações passa a ser através da saúde mental. Vão os pais à escola e dizem: o meu filho, atenção, ele tem déficit de atenção. Passa a ser um intermediário. De repente, a escola, isso é privada, tem que ter algum cuidado para não perder clientes. E, portanto, lidar aquilo com alguma atenção, não vai ser um pai daqueles idiotas e vai chamar o advogado a dizer que não estão a atender o filho como deve ser. Não é? E, portanto, é importante ter esta noção de que a saúde mental é fundamental, mas não é entrar aqui em sloganismos, em imundismos. E por isso porquê? Porque o ser humano depois tem as suas necessidades básicas iguais. O ser humano não muda porque acontece uma moda, no que é estrutural. Eu tenho as minhas necessidades. Quais são as minhas necessidades, as minhas NPDs, as minhas necessidades básicas? Ser reconhecido, ser gostado, não ser humilhado, não ser vulgarizado, ser levado em conta, pertencer, realizar, são iguais para todos. E serão, a não ser quantos séculos, continuarão a ser. E, portanto, se as minhas necessidades básicas são estas, as competências para que isto seja ativado e posto em prática devem ser o mais afinadas possível, não idealizando, porque não há coisas ideais. Agora, também há coisas muito parvas, esta é muito parva, mas existem estes treinadores. Coisa que eu também queria perguntar, ao pé com a experiência que tenho, é que essa é uma interrogação que eu tive, não é? Que é, ao longo dos tempos, os treinadores, alguns acham que são psicólogos. Como é que é essa gestão do aparecimento do desporto como um treinador que acha que é psicólogo? Não estou a fazer nenhum tipo de... Porque ele também tem esse papel, entre aspas, na perspectiva dele e na percepção do atleta. Porque se ele está a motivar e tem que entender aquela pessoa para a motivar, quanto melhor ele for nas suas competências psi, mais próximo está de um bom exercício de liderança e de uma capacidade de influenciar. Mas daí depois a poder colidir e a achar que ele próprio pode desvalorizar o papel do psicólogo perante o atleta, ou o próprio atleta desvalorizar porque o treinador passa isso, como é que é esta gestão? Desculpe eu fazer a pergunta. Como é que é esta gestão? Deixa-me só fazer um comentário antes de fazer essa pergunta. Eu acho que o público em geral temos um problema que nós no desporto temos, quando estamos num clube, não temos, quer dizer, nós num clube estamos sempre a monitorizar tudo. Comportamentos, indicadores, etc. Na população em geral nós não monitorizamos quase nada. Portanto, nem coisas básicas quase, não é? Portanto,
O que é que nós temos que apostar? Temos que apostar, e já agora se isto for para algum sítio mais público, é apostar claramente na psicoeducação, na literacia das pessoas, desde a realidade de saberem olhar para o tema do aspecto psicológico, da gestão do aspecto psicológico, como um tema essencial do dia-a-dia, tal como se gera outras coisas na nossa vida. E, portanto, ensinar, por exemplo, a lidar com a ansiedade, a lidar com um pequeno momento de ansiedade que se teve na escola primária, não diabolizar ou não glamorizar, como foi dito, essa é uma versão nova que também levo hoje, de glamorizar a própria doença mental. De repente, eu acho que é importante nós, sobretudo, ensinarmos e darmos ferramentas a jovens, a pais, a professores, depois nas empresas, nas organizações onde as pessoas trabalham, que é uma coisa que eu faço muitas vezes, que é fazer algum treino das pessoas, sejam elas líderes ou não líderes, para saberem lidar com os aspectos psicológicos do cotidiano, e quando nós estamos a fazer este tipo de trabalho, nós estamos a ajudar as pessoas a auto-monitorizarem, ok? E a nós nos conseguimos monitorizar uns aos outros, que é a forma que eu acho que nós temos socialmente de evoluirmos neste aspecto. Portanto, estão entendendo. Depois, o resto que a gente tem no desporto, claro, nós medimos tudo. Noutras áreas, então, vai ao detalhe, este pessoal tem coisas penduradas no corpo em todo lado, não é? GPS, carga frequencímetros, mas não sei o quê, tem coisas em todo lado do corpo, para dormir, dorme com umas coisas na mão, etc. Portanto, não tem como não ser controlado, não é? O cidadão em geral não controlas nada, praticamente. Temos nós que nos controlar a nós próprios e já é uma festa. Agora, respondendo a essa pergunta, eu convivo bem com isso por uma simples razão. Até costumo dizer, quanto mais formação em psicologia o treinador tem, melhor. Porque mais fácil fica o meu trabalho. Mais fácil fica compreender o que é que eu faço e para que é que serve. Outra coisa é a ignorância. Mas isso eu não posso fazer nada. A ignorância é a ignorância. Se eu achar que sou arquiteto e quiser construir uma coisa qualquer, vou só achar. Mas vou estar a construir uma coisa que vai cair alguns, não é? Ou engenheiro civil, vou construir aquilo, ou vou construir um prédio. Pronto, posso achar que vou construir um prédio, pronto. E se calhar meto lá uns tijolos e tal, mas aquilo, se calhar, o primeiro sismo levanta e cai. Mas isso não posso fazer nada. Não posso fazer nada quanto a isso. Posso, quanto muito, tentar olhar para esse tema e tentar perceber e ajudar essa pessoa a perceber que, se calhar, há coisas que não pode fazer. Eu dou 2 exemplos. Muitas vezes, a causa dos problemas dos atletas são os treinadores. Não pode agir, mesmo que o treinador fosse um grande especialista em psicologia, ele não resolveria este problema, porque ele é a causa da coisa. Portanto, ele não pode resolver esta tem que passar a alguém, para começar. Depois, no momento que se é muito bom treinador e que se tem tantas áreas para trabalhar, há um tema de especialização. E eu costumo dizer aos treinadores, por muito que saibas de psicologia, com o devido respeito, nunca vais saber mais do que alguém que só estuda psicologia. Por uma razão simples, há um tema de especialização, que tem a ver com o facto de teres de dedicar a 40 outras áreas e eu só tenho que dedicar a uma. E depois temos um tema ético. Há coisas que estamos no limite da ética, até que ponto que eu, que sou responsável pelo seu destino, devo ou não devo saber algumas coisas que são tão intrínsecas, que estás-me aqui com uma pessoa como aquilo que falava. Porque, na verdade, eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu posso decidir se fica, se vai, se o clube renova o contrato, se não renova, e agora eu sei coisas de fragilidades desse atleta. Não me faz sentido porque há uma relação de autoridade. E, portanto, a relação de autoridade que se estabelece não permite que se exerça outra relação que não pode ter uma relação de autoridade. Porque exatamente é uma relação de ajuda. É uma relação onde aquilo que eu faço é fazer com que essa pessoa desenvolva competências para lidar com outras coisas, com várias coisas, entre outras com autoridade. Pronto, que é um tema complicado. E, portanto, eu muitas vezes explico isto assim, exatamente aos treinadores, ou nos contextos do formação de treinadores, porque no limite pode acontecer que, eu dou sempre este exemplo mais básico, muitos atletas, aquilo que se queixam a mim é do treinador. Portanto, como é que o treinador vai resolver este problema? Quando ele é a própria causa do tema. Agora, evidentemente, eu acho que o tema principal do que o professor Vítor está a falar é outro tema, que
honestamente, a ignorância, que é a ignorância de eu achar que sei coisas que na verdade não sei. Mas isto há em todas as áreas. Não é só dos treinadores, há em várias outras profissões. Muito bem. Ainda temos aqui um bocadinho para... Não sei se alguém na sala quer colocar alguma questão a algum dos oradores. Temos aqui espaço para 2 ou 3 questões. Força, sim. Não sei se... Uma questão muito prática e que é um desafio, assume ser um desafio dentro do aluno, da questão de a sua experiência como psicólogo no clube, agora seguindo individualmente os atletas e que muitas vezes a questão dos meios problemas que os atletas têm, ou os atletas têm, que é o próprio treinador. Que estratégias podem ser utilizadas no sistema que vem para esta questão do psicólogo pessoal, que não estiver no contexto, possa ajudar melhor o atleta a ter rendimento, sempre que não fala com o treinador, não consegue resolver o problema do treinador, e se isto muitas vezes não causa, ou se não existe situações, mas como é que se pode passar isso, de situações do género em que o atleta acaba por confiar tanto no psicólogo, começa a desvalorizar muito do próprio treinador. E de forma é que isto acontece, os atletas já não reagem tanto ao input do treinador, mas pelo input do psicólogo. Como é que se gera esta questão do lado do outro, de estratégia que podem ser encontradas no psicólogo pessoal, trabalhar melhor esta questão, que se não estiver no contexto, como é que comentar? Reforçando, sim, o comentário é muito direto, reforçando sobretudo as competências do atleta para lidar com os diferentes fenómenos que ele tem que lidar. Portanto, centrar-se mais dele, naquilo que ele consegue controlar, naquilo que ele consegue fazer, na sua própria percepção de competência, não por isso ao abrigo da avaliação dos outros, mas da sua auto-avaliação. Portanto, tal questão da autorização para os homens que falavam antes, do interno, estável, controlado, etc. E é muito por aí que se vai desenvolvendo estas competências para se validar, entre outras coisas, uma não escolha do treinador, com verbalizações do treinador que o treinador não gosta, e isto, estando fora do contexto, é completamente tranquilo fazer, porque a relação que eu tenho estabelecida, eu vou cliente a este atleta, é o André, e eu só trabalho com o André. Eu trabalho, desenvolvo o André. O André depois tem que amanhã como conselho ao treinador, não é? Eu desenvolvo a ele depois amanhã se consigo. Eu não estou em nada no papel. Mas se eu estiver dentro do clube, e se eu só estiver a trabalhar com o André, isto também é respeitado. Porque em nenhum momento se está a tocar no tema da liderança. Se há coisa que caracteriza a minha profissão no contexto é que nós não temos relação hierárquica com ninguém. Nós temos uma relação de ajuda, uma relação que se estabelece no sentido de ajudar a pessoa a desenvolver competências. E saber é crescer psicologicamente para se lidar com o que julga, com aquilo que o rodeia, para ter mais bem-estar, de um lado, para ser melhor do que está a fazer. Isso é a definição operacional que a gente faz. Agora, como é que nós vamos fazer isto no contexto? Muitas vezes os medos, e aí, se eu estou a dizer, os fantasmas que existem na cultura desta qualidade, estão muito assentes em muitos momentos na própria falta de literacia de muitos agentes do contexto sobre o que é que são os papéis das pessoas. Isto não acontece com os colegas médicos nem com os colegas fisioterapeutas. São profissões que estão afirmadas, estão estabelecidas. A profissão de ser psicólogo já está afirmada e estabelecida em muitos outros contextos. No desporto, está melhor do que há 30 anos, posso-vos garantir. Já se agora o Bruno Bastos trabalhou comigo há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás isto era bem mais complicado. Ainda está complicado, mas era bem mais complicado há 30 anos atrás e há 20 anos atrás. Okay? É um processo lento, porque tem a ver com o processo de literacia, tem a ver com os fantasmas da cultura, do contexto. Há muito medo do tema mental e da perca de controle, de poder de muitas pessoas. Mas não tem a ver com, isso muitas vezes não tem a ver com o contexto, tem a ver às vezes com o próprio sujeito. Mas isto existe no contexto. Portanto, isso está a falar, assim como o treinador de faixa psicóloga, etc. São temas que, por exemplo, se eu estiver a trabalhar com um treinador que tem esses temas, é um tema para eu trabalhar com esse treinador. Porque esse treinador, se acha psicólogo, não tem consciência de provavelmente o que é que faz o psicólogo. Ou esse treinador que tem medo que a sua liderança seja afetada por terceiros, claramente tem um tema para trabalhar. Quem tem um tema para trabalhar são os treinadores, não é o atleta. Okay? O fantasma não está no atleta, está no treinador.
E esse é um tema central. Okay? Felizmente, posso-vos dizer, com grande propriedade, que trabalho com treinadores há 30 anos, os treinadores de futebol evoluíram imenso. Mas uma brutalidade. Okay? E o treinador típico de futebol atual não funciona assim. A maior parte dos treinadores de futebol que eu conheço procuram ajuda, procuram apoio nesta área, sabem conviver com esta profissão, ainda há alguns que não sabem, ainda há alguns excluídos, mas uma boa parte dos treinadores com quem eu colaboro, ou que já colaborei, eu dou muitos cursos de treinadores ao nível 3 e nível 4, e a maior parte dos treinadores já tiveram experiências com pessoas nestas áreas, uma boa parte deles tem uma clarividência do que é que a gente pode fazer, outros aprendem, mas há um desenvolvimento da literacia neste contexto com treinadores que não há, por exemplo, com outros agentes esportivos, nomeadamente com dirigentes. Portanto, nós temos ainda que evoluir em alguns patamares nesta literacia, deste tema, não só da minha profissão, mas do tema da saúde mental, do tema do psicológico em geral, porque continua a ser visto como algo muito fragilizado, como algo que indica fragilidade. Quer dizer, um atleta que experiencia a ansiedade, pronto, é um atleta frágil. Porque diabo, se um atleta experiencia a ansiedade, é um atleta frágil. Então, e aquele que tem dor de barriga, é o quê? Quer dizer, é ansioso. Mas na cabeça do atleta é assim, demonstrar fragilidade é que o treinador num jogo importante na nossa cabeça, o treinador vai recear colocar naquele jogo porque sob pressão ele pode não lidar. Apesar de isto poder não ser real. E recorreram à ajuda, aliás, deveria ser visto como o contrário, ou seja, uma pessoa que reconhece que está a precisar de ajuda e que recorre é muito melhor do que uma pessoa que está a precisar de ajuda e que não recorre. Mas na cabeça da maior parte das pessoas ainda é assim, deixem-me cá, se precisar de ajuda que seja pela calada, que é para ninguém perceber que eu estou menos mal, porque pode ser que isto passe despercebido e eu consiga chegar lá sem que ninguém tenha que saber. Mas se este tema não se desenvolver, claro que vamos continuar com este tema no ar, vamos continuar com estes problemas. Qual é que é o grande problema disto tudo? É que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem na calada, neste caso, sofrem no socialismo individual. Portanto, nós hoje estamos no dia de saúde mental. Queremos contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento deste tema, então é dizer assim, olha, vamos aumentar a literacia disto, vamos lá falar à vontade sobre isto, bora lá abrir o tema e abrir o livro sobre isto, bora lá comportarmos todos dentro do contexto, isto é válido no desporto, mas é válido noutras áreas da sociedade grandes, de uma forma aberta e falar do tema de uma experiência de ansiedade competitiva, na ansiedade de um jogo, na ansiedade de performance, na ansiedade do que seja. Não estou a dizer da ansiedade, porque é uma coisa muito corrente no desporto, uma pequena experiência de ansiedade, como um tema natural, normal, decorrente da profissão que se tem e que é completamente natural, é uma reação que, se for aceita e aprendemos a lidar com, a coisa vai lá. E vamos conseguir funcionar muito bem. Da mesma maneira que aprendem a lidar com a dor muscular e o que é que têm que fazer quando lhes dói o calcanhar ou quando lhes dói o gênio. Mas se tiverem que dizer a alguém estou um bocadinho ansioso, temos um problema. Já. Se bem que a questão das lesões, muitas vezes também há um botãozinho que não vou dizer nada, porque pode ser que ele não me ponha, e por isso é que também a confiança depois com outros intervenientes, nomeadamente o fisioterapeuta, às vezes até os adjuntos, porque como são figuras que não têm tanta autoridade, no sentido em que não são quem define se joga ou não, acabam por ser confidentes nesse sentido e depois também são pessoas que podem trazer inputs, porque é aquela, perguntam assim dos movimentos, que não é nada especial, acho que, e é uma forma de expressar também muitas vezes algumas coisas que os atletas sentem com alguém, a necessidade de desabafar, de falar com alguém que nós não sentimos que depois tem interferência direta em jogar ou não. Isso é curioso, porque se alguém que vai partilhar com o treinador principal qualquer coisa, é o treinador adjunto. Portanto, tem a sua piada. O atleta partilha com o treinador adjunto porque acha que não vai acontecer nada. Mas é exatamente quem vai partilhar o treinador principal. O treinador adjunto também gera aquilo que diz. E como diz. E nesse aspecto claro que gera. Mas como toda a gente tem que gerir, não é? Agora, a questão é que se alguém tem que, obviamente, dizer a alguém, é o treinador adjunto. É aquela noção de que a informação já chega filtrada. Chega sem frustração, no sentido em que o atleta expressou isto, mas não é aquela coisa de ter que
confrontar. E eu até acho que é uma questão mais feminina que masculina. Eu não tenho tanta noção, mas os homens, por natureza, têm mais facilidade com o confronto e com facilmente demonstrar alguma infelicidade com o treinador. As jogadoras raramente falam com os treinadores. É uma coisa que começa a mudar um bocadinho, e, por exemplo, em Inglaterra é muito diferente, porque é uma cultura transversal da sociedade, as pessoas falam com os chefes, com os patrões, com os treinadores com relativa facilidade, é uma coisa normal, os próprios treinadores procuram isso. Em Portugal não noto que não é tanto assim, as jogadoras têm alguma dificuldade em falar com os treinadores, em demonstrar descontentamento. Os homens eu não tenho a certeza que seja igual, porque o perfil é um bocadinho diferente no sentido em que evitam menos o confronto do que as mulheres por natureza. Depois há outra coisa que também é o outro aspecto desta interseção sistémica das coisas, que é o entender que em alguns casos, em algumas situações, a suscetibilidade à lesão ou o potencial de recuperação também é influenciado por fatores psicológicos. E, portanto, estes aspectos, se calhar, alguns treinadores podem entender melhor se lhes for provado, não é? A suscetibilidade. Às vezes há coisas que a gente não consegue compreender, porque é que determinados, para além da parte orgânica, fisiológica, orgânica, porque é que determinados atletas se lesionam com determinada frequência e o potencial de recuperação noutros também é muito mais rápido. E às vezes não é só por razões musculares, articulares, o que for. É porque os fatores psicológicos também contam mal sempre. Muito bem, meus caros, teríamos mais horas, temas para falar, certamente, mas chegamos ao fim do nosso tempo. Vai haver agora ainda uma atividade, um jogo de futebol. Agradeço a todos a vossa presença, agradeço também ao Dr. Pedro, à Matilde e ao Dr. Vítor. Agradeço também mais uma vez o convite. Um resto de um bom dia a todos e até à próxima. Tá?